Olá, gente bonita! Tudo bem? Espero que sim. Eu sou Carla Machado e aqui é o canal Inscritos. E vale lembrar que aqui é sua casa, você que manda, tá bom? Seja muito bem-vindo. É muito bom ter você aqui comigo. Bom mesmo. Aqui temos vídeo todas as segundas, quartas e sextas. Segunda, com autores e suas obras. Nas quartas, com casos misteriosos. E na sexta-feira, relatos assombrados, assustadores. Não deixe de se inscrever se ainda não é inscrito, dá o seu like e comentar aqui depois o que achou do caso ou se tem alguma sugestão para dar, tá bom? O caso misterioso de hoje é com uma serial killer, a Nanny Doss, mais conhecida como Vovó Sorriso ou Viúva Negra. Nascida em 4 de novembro de 1905, em Blue Mountain, Alabama, Estados Unidos, filha de James e Louisa, Nancy Halsey tinha um irmão e 3 irmãs. A infância deles não foi das melhores, não foi nada boa. James era um pai e marido muito controlador, rigoroso e irritadiço. Estas últimas características foram adquiridas por Nancy também, pois ela tinha um temperamento difícil de lidar. Ela e os irmãos eram obrigados a trabalhar na fazenda onde moravam, e tanto Nancy quanto os irmãos não tiveram como ter uma educação escolar devida. Tinham dificuldades em ler e escrever. Ainda assim, com dificuldades em ler, a maior diversão para Nancy era ler as revistas de romance de sua mãe e sonhar com um feliz futuro romântico. Quando ela tinha por volta de 7 anos, ela e a família fizeram uma viagem de trem para visitar parentes no sul do Alabama. E por causa de um freio repentino, abrupto, que o trem precisou fazer, Nanny, como era chamada carinhosamente, bateu com a cabeça numa barra de ferro que tinha no trem. E a partir daí, ela começou a ter muitas dores de cabeça, apagões e até depressão. O controle de seu pai seguiu pelos anos de adolescência de Nanny. Ela e seus irmãos eram proibidos de várias coisas, como, por exemplo, ela e as irmãs não podiam ter amizades com meninos, não podiam usar maquiagem e ir a eventos sociais, nem usar roupas consideradas provocantes. Aos 16 anos, Nanny começa a trabalhar numa fábrica de linho e também conhece Charles Briggs, através de uma coluna romântica em um jornal, com contos de amor e anúncios de pretendentes a casamento. Devido ao controle extremo de seu pai, 4 meses depois de se conhecerem, Charles e Nanny se casam. E Nanny foi morar com seu marido e sogra. Mas o casamento também serviu como uma fuga para Nanny do seu ambiente familiar que era opressor, devido ao controle exagerado de seu pai. Só que não adiantou muito, pois sua sogra também era extremamente controladora e manipuladora. Queria mandar e desmandar na vida do casal. Depois de 2 anos de casamento, eles tiveram o primeiro filho dos 4 filhos que vieram nos 3 anos seguintes. Charles, em pouco tempo, começou a demonstrar que era adúltero e alcoólatra. Pouco retornava à sua casa. E Nanny reclamava que ela criava sozinha seus filhos. Quando ela teve sua 4ª criança, Nanny começou a beber e também a trair Charles. Em 1927, os 2 filhos do meio morreram. Nanny, que tinha feito um seguro de vida para eles, foi imediatamente ao banco resgatar o dinheiro. Mal ficou de luto.
Segundo os legistas, a causa da morte das crianças foi intoxicação alimentar. Sabendo disto e com medo de Nani, Charles suspeitou que Nani tinha colocado veneno na comida das crianças e fugiu com sua filha mais velha, que se chamava Melvina. Então Nani ficou só com a filha caçula e a sogra. A sogra morreu alguns meses depois. Daí o casal resolveu divorciar. A Nani conseguiu a guarda das duas filhas e Charles, no divórcio, disse ter medo da Nani, que não comia nada que ela fizesse, principalmente se ela não estivesse num bom dia. Solteira novamente, Nani voltou com suas filhas para a casa de seus pais, na Flórida, e começou uma nova busca por marido que pudesse ajudar ela a criar suas filhas. Desta forma, passou novamente a ler a coluna de Corações Solitários do jornal e escrevia para homens que anunciavam por lá. Acabou por conhecer Robert Frank Anderson. Ele tinha 23 anos e os dois começaram a se corresponder frequentemente, com envios de cartas, poesias e presentes. Em 1929, eles se casaram. Nani, nessa época, tinha 24 anos. E Nani foi com suas filhas morar na casa de Robert em Jacksonville. Alguns meses depois, ela descobriu que ele também era alcoólatra e tinha uma ficha criminal extensa sobre agressão. Mesmo assim, o casamento durou 16 anos. Em 1943, sua filha Melvina deu à luz ao seu primeiro filho, o Robert Lins Hans. E em 1945, ela deu à luz a uma menina. E Nani, com a sua mãe, ajudaram no parto. Em um certo momento, Melvina acha que teve uma alucinação, pois Melvina jurou ter visto a mãe, Nani, enfiar uma agulha na cabeça da criança e sufocá-la até a morte. Mas como estavam só as duas no quarto, a Melvina estava grogue de tanto analgésico e cansaço do trabalho de parto, os médicos não conseguiram definir o real motivo da morte da criança, nada ficou provado. Alguns meses depois, Melvina viajou para ficar com seu pai Charles. Deixou seu pequeno Robert aos cuidados da avó. Naquela noite, Robert morreu com o diagnóstico de asfixia por causas desconhecidas. No dia seguinte, Nani correu ao banco para pegar o dinheiro do seguro de vida que ela tinha feito para o Robert, o neto, em apenas 2 meses atrás. No mesmo ano, em um determinado dia, o marido de Nani, o Robert, chegou bêbado em casa e a estuprou. A Nani, no dia seguinte, agindo como se nada tivesse acontecido, colocou o veneno de rato no copo de uísque que o marido estava bebendo e ficou sentada, observando ele morrer de forma lenta e dolorosa. Para todas essas pessoas que foram mortas, Nani fazia a mesma coisa. Fazia o seguro de vida para elas antecipadamente e depois de mortas, ela corria para receber o dinheiro. Logo, correu para o banco também para pegar o dinheiro do seguro de vida do marido Robert. Viúva mais uma vez, ela se muda para Carolina do Norte e conhece Orly Lane e se casaram 3 dias depois. Ele não era violento, mas também era alcoólatra e mulherengo. 2 anos depois, o terceiro marido de Nani, Orly, morreu de ataque cardíaco. Pelo menos foi o diagnóstico dado pelos médicos naquela época. Orly deixou uma casa para a irmã. E esta casa que ele deixou para a irmã, a Nani colocou fogo para que ela não se apropriasse, para ter a certeza de que ela não iria ficar com nada. Só que ela, a Nani, tinha colocado a casa num seguro contra incêndio e recebeu um cheque por isso. Depois disso, Nani foi ficar com a sua sogra, que na mesma noite que a Nani chegou, morreu misteriosamente enquanto dormia. Nani, então, foi morar com sua irmã, que estava com câncer.
e faleceu logo depois de Nani ir para lá. Em um determinado dia, Nani conheceu Richard Morton num clube de solteiros e os dois se casaram em outubro de 1952. Morton não era alcoólatra, mas era infiel e traiu a Nani com outras mulheres. O pai de Nani, o James, faleceu e sua mãe foi morar com ela. Em poucos dias, também morreu, após reclamar de fortes cólicas estomacais. Toda vez que a Nani cometia seus crimes, ela estava só e conseguia esconder e impedir que ela continuasse praticando aqueles atos contra as pessoas, sem ter testemunha. E desta vez a pessoa seria o atual marido Richard, que faleceu 2 meses após a mãe da Nani. Enquanto tudo isso acontecia, ela conheceu Samuel Doss em Tulsa, Oklahoma, por correspondência. E logo depois da morte do 4º marido, ela se mudou para lá e casou com seu 5º marido, o Samuel Doss. Samuel Doss estava sofrendo por causa da recente morte da esposa e de seus 9 filhos, mortos por um tornado. Samuel Doss era diferente de todos os outros maridos que a Nani teve. Ele não era alcoólatra e nem mulherengo. Pelo contrário, era muito religioso e conservador. Mas, apesar de ser um bom homem, Samuel Doss também teve um final trágico. Alguns meses depois, foi diagnosticado com uma infecção no aparelho digestivo por ter ingerido comida envenenada e, como todos os outros, ele acabou morrendo. Só que desta vez os médicos desconfiaram. Resolveram então pedir uma autópsia. Neste meio tempo, a Nani já estava correndo para receber o seguro de vida. Na autópsia, foi detectado que tinha muita quantidade de arsênico em seu corpo. E Nani Doss foi acusada de ter envenenado seu marido. A polícia lhe interrogou durante 7 horas. E Nani confessou ter matado 11 pessoas, entre elas seus filhos, maridos, sogras, mãe, netos, entre 1920 e 1954. E enquanto ia contando os crimes, a Nani ria sem parar, motivo pelo qual levou ela a ficar conhecida como a Vovó Sorriso. 7 de maio de 1955, Nani foi sentenciada à prisão perpétua pelo assassinato do marido Samuel Doss. Ela nunca foi julgada pelos outros crimes, mesmo tendo confessado. Nani declarou que o que ela mais queria era ter encontrado um verdadeiro amor e ter vivido um romance igual aos das revistas que ela lia de sua mãe. E como não encontrou, resolveu matar seus maridos e todas essas outras pessoas. Esta história é muito conhecida, principalmente nas cidades em que ela morou. Até mesmo porque ela não demonstrou nenhum remorso em ter matado seus próprios netos, maridos, mãe. Então, gente, esta foi a história da serial killer Nani Doss. Espero que tenham gostado. Se gostaram, não esquece de dar aquele like, se inscrever quem não é inscrito ainda, ativa o sininho para poder ficar sabendo do próximo caso. E ficamos por aqui. Até a próxima quarta-feira com mais um caso misterioso.